Começa agora o Jornal Canal do Ônibus, com os seguintes destaques. O RBS admite que pode precisar de ajuda do poder público para bancar tarifas de ônibus do sistema de Curitiba e região metropolitana. As novas exigências em relação ao meio ambiente e modernização dos ônibus exigem muitos estudos por parte dos fabricantes. Nesta edição, você confere uma matéria especial no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mercedes-Benz. O RBS admite que pode precisar de ajuda para subsidiar as tarifas de ônibus de Curitiba e região metropolitana. Desde o dia 5 de março deste ano, a Urbanização de Curitiba S.A., o RBS, empresa que gerencia os transportes na região, tem de repassar para as companhias de ônibus 19 centavos para cada passageiro transportado. O valor se refere à diferença entre a tarifa técnica e a tarifa realmente cobrada do passageiro. A tarifa técnica é o quanto as empresas recebem pelos transportes e é mais alta, valendo R$ 2,79. Os passageiros pagam R$ 2,60. Os repasses da URBS às empresas são de R$ 4.300.000 por mês. Por enquanto, a gerenciadora tem como pagar as operadoras, mas já alerta que futuramente pode precisar de mais recursos da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado do Paraná. O sistema de Curitiba, que agrega a RIT, Rede Integrada de Transporte, é considerado o modelo mundial de mobilidade urbana, além de ser o que oferece a maior integração tarifária do país. Pelo valor de uma passagem, é possível pegar quantos ônibus necessários por vários municípios, independentemente do tempo de integração que pode ser feita nos terminais e nas estações tubo. Para ajudar na manutenção do sistema, das tarifas e da integração, a URBS espera receitas extras, como publicidade na programação de TV, que será exibida nos ônibus. Mas os serviços ainda não foram licitados. O item que mais pesa nos custos é a folha de pagamento e de benefícios, responsável por 45,3% dos custos apresentados pelas empresas de ônibus. Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mercedes-Benz completa 20 anos e traz inovações de produtos e soluções em respeito ao meio ambiente. O espaço impressiona por suas dimensões e tecnologia. São 18 mil metros quadrados de área construída num terreno de 40 mil metros quadrados na planta da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É o maior centro de desenvolvimento tecnológico fora da Alemanha e colabora com unidades da América Latina, México, Espanha e Índia. O espaço conta com diversos setores, como de pesquisa e elaboração de conceitos, testes de veículos, de peças e de motores, além de finalização dos ônibus e caminhões. Os novos motores, que atendem às mais recentes especificações quanto à redução de emissões de poluentes, foram desenvolvidos e testados no local. E o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da Mercedes-Benz remete à história e à evolução dos motores no Brasil, que torna o país um dos mais conceituados em fabricação de ônibus em todo o mundo. Quando se instalou no Brasil, tendo a fábrica inaugurada em São Bernardo do Campo no dia 28 de setembro de 1956, com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek, a Mercedes-Benz e todo o mercado viviam a época dos motores mecânicos. Assim foi, por exemplo, com o primeiro ônibus monobloco lançado pela marca em 1958, o O321, e com os demais monoblocos até a segunda metade dos anos de 1990. O mesmo ocorria com ônibus de motores dianteiros, que tinham inclusive de estar preparados para enfrentar áreas de difícil acesso, ainda nas cidades que se desenvolviam. Depois veio a era dos ônibus com motores eletrônicos até chegar aos dias atuais, quando os motores possuem diversos conceitos, como explica Gilberto Leal, gerente desta área da Mercedes-Benz. Se nós olharmos de 1955 até 1998, nós vamos encontrar um veículo que tinha uma motorização puramente mecânica, com a combustão sendo regulada praticamente por bomba injetora e sistema de bico injetor, e somente sistemas mecânicos entravam em ação para controlar essa combustão.
A partir de 1998, quando nós introduzimos o primeiro motor eletrônico no Brasil, essa combustão passou a ser controlada por componentes mecânicos, mas com uma orientação que vinha de um sistema eletrônico que dizia se podia injetar, se não podia injetar, como injetar, quanto tempo injetar o combustível para poder ser queimado. Então essa fase nós chamamos de fase eletrônica do motor, né? E essa fase ela durou praticamente até o final de 2011, porque agora, em janeiro de 2012, vem a nova fase e é realmente uma revolução tecnológica. Bom, a partir daqui agora começa o processo químico, que é o que nós chamamos do lado químico da coisa, com a injeção do Arla 32, que vai fazer toda a parte de redução do óxido de nitrogênio. Uma vez sendo injetado aqui, ele passa por um processo chamado hidrólise, precisa desse tubulação de cobrimento de tubo para poder fazer a hidrólise e chegar praticamente na forma de amônia aqui no catalisador. Essa amônia reagindo com o óxido de nitrogênio, nós temos a formação de nitrogênio puro e vapor d'água. Nitrogênio puro é 75% do ar que nós estamos respirando aqui. E vapor d'água tem em qualquer atmosfera aqui da Terra. Dois elementos completamente inofensivos. E isso tudo é feito através de reação química. Para o aprimoramento dos motores, a Mercedes-Benz conta em seu centro de desenvolvimento tecnológico com um laboratório especial que possui 11 bancos de testes. Os motores ligados a computadores e sensores têm verificados itens como consumo, durabilidade e emissão de poluentes. Outro diferencial do Centro de Desenvolvimento Tecnológico é o HidroPlus. Lá a dinâmica e o movimento são totais. Trata-se de um enorme banco de provas que simula situações reais de uso, inclusive em condições extremas de operação, com equipamentos hidráulicos ligados a sensores. A segurança nos testes é maior e há um significativo ganho de tempo para se chegar aos resultados, como explica a gerente sênior de desenvolvimento, Maria Brito. HidroPlus é um banco de prova, é um teste que submetemos os componentes que a gente quer testar, simulando a aplicação real dele no veículo. Então o funcionamento é assim: eu instrumento um veículo, que é um protótipo que ainda não é de durabilidade, eu instrumento aquele componente, as peças vizinhas e aquilo que for relevante, né, no veículo, nessa configuração, e colho um sinal. Esse sinal vai para um programa, trabalhamos esse sinal de forma que ele converse com o banco de prova. O banco de prova ele consiste num conjunto de cilindros hidráulicos, servo-hidráulicos, por isso se chama HidroPlus, né, e que pulsa, né, como um shaker, dizem, né, por aí em inglês, e aí ele simula ou reproduz aquilo que o comportamento do componente no veículo, né? E qual é a vantagem de fazer um teste desse, né? Imagina, para que fazer isso aqui? Imagina que a gente consegue acelerar e muito quando eu pego o sinal de um trecho de terra, um trecho severo ou um trecho de rodovia e alimento esse banco de prova e submeto o componente naquele banco de prova, eu consigo ganhar muito em tempo de desenvolvimento. Então imagina, ao invés de rodar 50 mil quilômetros num trecho de terra que levaria 1 ano para fazer, eu consigo fazer aqui na HidroPlus entre 5 e 6 semanas. Antes de irem para as ruas, os ônibus passam por uma série de testes, desde testes em computadores até mesmo em bancos de provas. E a maior parte deles é realizada aqui, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mercedes-Benz. O gerente sênior de Desenvolvimento de Engenharia e Experimentação de Ônibus da Mercedes-Benz, Pascoal Frederico Neto, resume as principais fases para que um ônibus saia do campo das ideias e vá efetivamente para as ruas. A etapa do desenvolvimento do produto, ela nasce no conceito da ideia, das necessidades do mercado. Então a gente tem que traduzir as necessidades do mercado para uma fase de conceito. Em seguida, dessa fase de conceito, vai para uma fase de projeto, propriamente dito, onde são desenhados os componentes, os diversos componentes e sistemas do ônibus. Em seguida, nós fazemos os cálculos e simulações. E aí nós vamos para o primeiro protótipo propriamente dito, que são os protótipos de teste.
Esses protótipos de testes saem às ruas, aos trechos das diversas aplicações em altitude, simulando as diversas aplicações de cliente. E em paralelo aos protótipos, os ônibus de testes, os sistemas nós são testados também em bancos de provas. A partir daí você validou o projeto, você vai para um protótipo de pré-produção, você faz uma série piloto e depois finalmente você vai para a produção propriamente dita de produção. Na fase de projeto, projeto, toda a parte de desenvolvimento, nós temos uma ligação muito forte com a engenharia do encarroçamento, porque a gente tem que garantir o produto final como um todo, o ônibus completo. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento do chassis, mas a nossa responsabilidade tem que garantir que o produto final seja o mais adequado para o cliente. Então nós estamos sempre preocupados com todos os tipos de carrocerias que vão ser colocados nos ônibus, com os diversos layouts, ônibus urbano, ônibus rodoviário, ônibus de turismo, mini-micro, mesmo caminho da escola, que todos os tipos de aplicação possíveis são avaliados, são desde o início do conceito, conceituados, projetados, simulados, testados e validados e produzidos nessa característica do atendimento do mercado da melhor forma possível. E a tendência é de que os ônibus se tornem cada vez mais modernos, menos poluentes para a rentabilidade econômica exigida pelos empresários e para a qualidade de vida das pessoas. De São Paulo, Adamo Bazzani. Você acabou de ver o Jornal Canal do Ônibus. Mais informações você vê no site www.canaldoonibus.com. Até a próxima!